Santos aqui, tudo bem com vocês? É com muita alegria que a gente está aqui juntos em mais um MS Cast, um podcast que está sendo aí canal de bênção para a vida de muitas pessoas. E hoje eu estou com um convidado especial, nosso amigo Bruno dos Santos, que vai estar com a gente aqui, desfrutando aí desse momento bacana e lançando muitas pérolas para vocês. Como vocês sabem, a gente idealizou o podcast MS Cast exatamente para você ter um momento bacana, podendo estudar com a gente aqui, pegar referências, pegar pontos importantes para estar agregando na sua carreira profissional. O MS Cast é uma voz de muitos barbeiros que não podem aparecer em público e ainda não são, formadores de opinião e tal. E aqui a gente está para poder dar voz a esses barbeiros. E hoje, aqui a gente está com o nosso amigo Bruno dos Santos, um cara muito top que já se encontra inserido no cenário da barbearia moderna como palestrante, um cara que tem viajado bastante, é um cara que, sem dúvidas, vai ter muita pérola para agregar na tua carreira profissional. Nesse momento, Bruno, eu quero passar a palavra para você, tá saudando os nossos convidados aí, a galera que está assistindo o podcast. Galera, é um prazer imenso estar aqui no podcast Marcos dos Santos e espero estar compartilhando muito conteúdo com vocês, tá? Estamos aqui para agregar na vida profissional de vocês e eu creio, tenho certeza absoluta que vai ser um dia incrível. Você que está nos assistindo aí, cara, fica ligado que o negócio vai ser incrível, tá? Tem várias, como o Max diz, várias pérolas e como o Bruno dos Santos diz, tudo na íntegra para vocês aqui, valeu, galera? Então, assista a gente aí e tamo junto. Vamos lá, que vai ser um sucesso. Então é isso aí, pessoal. Max dos Santos e Bruno dos Santos. Como eu havia dito para vocês, até mesmo lá no meu Instagram, quem acompanhou os stories no dia da gravação, Bruno dos Santos é um cara que fez muitos cursos comigo, Bruno? Verdade, muito feliz em ter essa associação, em poder ter a confiança, porque isso, sem dúvidas, é muito bom para o profissional que leva ali o ensinamento. Demais. O cara é muito estudioso mesmo. Sempre que eu estou lançando alguma coisa, ele chega junto e é inevitável o crescimento. Por isso você tem chegado a lugares que tem chegado, Fábio. Então, sem dúvidas, vai voar muito ainda. Deus tem preparado coisas grandes. Antes de tudo isso, quero te fazer uma pergunta, porque a gente não cai do céu sendo referência. Tá? A gente não acorda de uma hora para outra sendo uma grande referência para o mundo da barbearia. Como tudo isso aconteceu na tua vida? Esse lance de se transformar num barbeiro profissional, eu pude ler um pouco da tua história e vi que por muitos anos você jogou bola e tentou uma carreira ali no mundo do futebol. E como aconteceu isso? Foi depois que você, no meio do caminho, viu que não ia dar para ser jogador de futebol, você se entristeceu e realmente resolveu abraçar uma profissão que o seu pai havia ensinado para você? Como é que foi tudo isso na tua vida? Então, Marcos, rapaziada que tá me assistindo aí, eu sempre conto nos meus workshops, cursos, que foi uma decisão muito difícil para mim tomar, porque na verdade era o meu sonho mesmo real de ser atleta de futebol. E você que está me assistindo agora, está assistindo o Max, eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, Eu creio que muitos aí que estão me assistindo. Sempre foi meu sonho, meu pai sempre me apoiou, nessa minha carreira. E eu vou dizer para mim que eu fui atleta de futebol, cheguei a ser profissional mesmo de futebol, Cheguei ao profissional do Duque de Caxias, cheguei a jogar, Para quem conhece o Duque de Caxias aí. Joguei a Série C do Brasileiro, subi com o Duque de Caxias para a Série B do Brasileiro. Isso para mim foi algo que me marcou muito, Eu vou dizer aqui que Deus ali abriu essa porta para mim, mas sempre foi meu sonho desde pequeno, desde meus 11 anos de idade, meu pai sempre me apoiou, em ser atleta. Só que Deus ele tem os planos dele em nossas vidas.
E meu pai já vem de uma safra de barbeiro da minha família. Meu pai é barbeiro 28 anos já nessa área. E meu pai falava assim para mim: eu vou te apoiar no futebol, mas se você não seguir seus objetivos dentro do futebol, não conseguir essa carreira que você quer, eu vou te ensinar uma profissão. Meu pai falou sempre isso pra mim. Só que a gente, como jovem, a gente quer o quê? Mano, a gente que, quando tá numa idade mais jovem, a nossa mente fica alienada só em uma coisa. A minha vida era só futebol, futebol, futebol a vida toda. Só que o meu pai falou assim: Bruno, eu vou te apoiar, mas também vou te ensinar. Se não der certo no futebol, eu vou te ensinar uma profissão que, se você não conseguir ser atleta de futebol, você vai seguir nessa profissão que era da barbearia. Só que na época, a área da barbearia não era tão valorizada como os dias de hoje. Sim. Antigamente, eu sei que você, Max, já está indo nessa estrada há muito tempo. Eu tenho 15 anos de barbeiro, né? Só que buscando lá fundo mesmo, estudando só há 4 anos. Mas na época a barbearia não era tão valorizada como o dia de hoje. Sim. Na época os barbeiros eram taxados como o quê? Ah, não faz nada. Era, vamos dizer, um vagabundo. Era um bico, né? Isso aí, só tá dentro da barbearia porque é preguiçoso. Era isso. O barbeiro era taxado como esses nomes que eu citei aqui. Então a área da barbearia hoje, no dia de hoje, está muito avançada. Muitos conteúdos, estudos, muitos elevados, e está agregando muitas coisas na vida dos profissionais hoje em dia. E meu pai falava para mim: eu vou te ensinar. Eu me recordo, Max, eu não deixo de falar isso. Meu pai me botava do lado dele para aprender a cortar cabelo. De manhã eu treinava, a parte da tarde eu ia para a barbearia. Pai, fica aqui do meu lado, porque se não der certo no futebol, você vai dar certo na barbearia. E eu me recordo que eu ficava chorando, Max, do lado do meu pai, para aprender. Pai, fica aqui do meu lado. Meu pai cortando lá do lado dele, e eu não queria, porque eu queria só futebol. Minha vida era só futebol, a minha mente era só futebol. Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus pelos ensinamentos que meu pai teve, que meu pai me ensinou, né? E hoje eu sou grato a ele, sou grato a Deus por essa profissão que eu tenho hoje. É uma profissão linda, é uma profissão que hoje os barbeiros hoje possam ser sustentados pela barbearia, e é algo que, galera, foca nessa profissão que vocês podem chegar muito longe. E eu me lembro que eu percorri nesse caminho de futebol e não deu certo, me machuquei várias vezes, viajei para vários lugares jogar como profissional, não deu certo para mim. E eu me lembro, mas é uma coisa que me marca muito, que depois que eu já me desanimei nessa área de futebol, eu chegava lá pro meu pai e falava: pai, poxa, nada dá certo pra mim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer mais outra coisa, eu não quero. Meu pai falava assim: seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Só que a gente, quando tá com a mente fechada e travada, a gente não sabe o nosso propósito, nosso objetivo, a gente pensa que, mano, aquilo ali pra gente ali não vai dar certo. E eu andava na rua, depois daquilo que meu pai falava: cara, eu nunca vou ter um carro, nunca vou ter uma casa. Assim que eu falava para mim, porque eu só vivia alienado em uma coisa. A minha mente ainda não estava aberta para entender outros propósitos que eu tinha na minha vida. E eu saí dali do meu pai, e meu pai falava chorando mesmo, meu pai chorando, porque eu pensava que eu não ia conseguir nada que eu tenho hoje em dia, que a barbearia me deu, né? E fui percorrendo os dias, anos, e eu ainda não abri a mente para a barbearia. Eu fui trabalhar em outros lugares, fui servente de pedreiro, tá? Eu fazia massa para 5 pedreiros, cara, na época. E eu me lembro que eu trabalhei em várias construtoras, ralando pra caramba, pagar R$35 por dia. Você trabalhar de 8 da manhã até 5 da tarde, quando tinha que ficar um pouco mais. Pesado demais. É pesado demais. Não é uma profissão, cara, que eu tô falando aqui, não tô jogando, não tô cuspindo na verdade, né? Hoje R$35 às vezes faz em meia hora. Em meia hora, é isso aí, em meia hora. Eu já ia tocar nesse assunto, em meia hora tu faz. E pra você ralar, pra não pegando peso e tal. Eu falei: cara, não é isso que eu quero pra mim. Então eu quero algo a mais pra minha vida. E eu me lembro que eu trabalhava lá na Gamboa, no centro do Rio, cara, de domingo a domingo, ralando pra caramba pra ganhar pouco. E na época surgiu essa conversa sobre cabelo. E ali naquele dia, o rapaz chegou pra mim e falou assim: cara,
Você sabe cortar cabelo, você tem um dom em suas mãos, por que você não entra para a sala da barbearia? E eu naquele dia foi algo que mudou ali a minha vida e me fez pensar. Eu falei, cara, realmente, eu tô aqui ralando pra caramba. E lá não tinha nem elevador para você subir nos prédios, tá? Tinha que subir pela escada, imagina. Imagina você subir no 10º andar pela escada para você fazer massa para 5 pedreiros. Então eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Então eu não posso ir mais além. Então a área da barbearia pode me dar algo melhor para minha vida. Sim. E foi quando eu parei, pensei, cheguei em casa e cheguei para minha esposa, comentei com meu pai, comentei, meus primos também falavam, cara, tu sabe cortar cabelo, tu tem um dom, por que tu não abriu uma barbearia? Só que não era aquilo que eu queria ainda, eu queria futebol, cara. Eu tava com a minha mente fechada mesmo, a única coisa que eu enxergava na minha frente era futebol. Eu não enxergava outra coisa, era só futebol, futebol, futebol. E foi como algo que eu cheguei em casa, conversei com minha esposa e falei, Dani, quem sabe a gente não pode abrir uma barbearia? Ela falou, é isso que você quer? Falei, na verdade eu falei da boca para fora, ainda não era aquilo que eu queria jogar futebol. Ainda estava com a mente muito fechada, travada. Eu, naquele momento ali, eu queria entrar para a barbearia para não ter uma renda para mim, para me ajudar a minha família, porque na época quem só trabalhava era minha esposa, então o homem de casa não trazia o sustento, é o homem que provê ali, né? Então eu falei, cara, eu tenho que ter uma renda para mim poder ajudar minha esposa, poder ter alguma coisa na minha vida. Era só isso que eu pensava. Eu vou entrar para a barbearia, vou fazer um dinheirinho para mim. Olha o meu pensamento, para mim R$1.000 estava bom. Na época, R$1.000 estava bom. Se eu fizer R$1.000, eu estou ganhando mais do que eu estou trabalhando na obra. Então é isso que eu pensava. Eu falei, então vamos abrir uma barbearia, vamos. E o dinheiro que eu não tinha? E eu me recordo que naquela época eu falava assim, cara, R$1.000 para mim estava bom. E eu não tinha uma ambição na época de estar onde eu estou hoje. Eu entrei justamente para me ter uma renda melhor. E você que está me assistindo aí, talvez está pensando assim dessa forma, cara, eu vou entrar para a barbearia, né, e vou ganhar um dinheirinho, para mim tá bom. Só que a barbearia tem algo melhor para você, para mim, para o Márcio. Tem algo muito maior do que isso que você está pensando aí. Verdadeiramente. Márcio? A gente não imagina, né, aonde podemos chegar. E o mais gostoso é isso. É você não saber o que você pode alcançar daqui para frente. Porque você faz o quê? Cara, será que é 1 milhão? Será que é 1.000? Ou será que é 10? Eu prefiro acreditar que é 1 milhão e me esforçar para correr atrás daquele 1 milhão. Entendeu? Então tudo vai depender do teu esforço, da tua busca, tá? Do quanto você quer, tá? E fazer por onde acontecer. A barbearia ela pode te surpreender a cada degrau. Você vai chegar no degrau 2, você não pode achar que ali é o ápice do teu momento e dali você não passa. Chegou no degrau 2, já se planeja para chegar no degrau 3, e no 4, e no 5, e no 10, e no 1.000, e no degrau 1.000.000. Entendeu? É isso, Marcos. É verdade. Nós barbeiros podemos chegar em lugares que nunca imaginamos chegar. E como eu estava falando, eu conversando com a minha esposa, ela falou comigo, vamos abrir. Eu não tinha R$1, galera, tá? Eu não tinha R$1. Então, para você que está pensando em abrir a sua barbearia, mas antes de abrir a minha barbearia, Marcos, eu trabalhei com outras pessoas também, tá? Eu trabalhei em obra, né, como servente de pedreiro. Depois disso, eu trabalhei em outra de barbearia lá perto de casa, tá? Que na época era muito renomeada. Isso para mim trouxe uma experiência também muito grande, tá? Então, no caso, seu pai, né, mesmo sendo barbeiro, teve um momento da tua trajetória que você correu outro caminho, trabalhou em outras barbearias para poder pegar a experiência. Sim, entendi. Isso é muito importante, né? Para quem aí está pensando em abrir sua barbearia, isso é importante, porque abrir um próprio negócio, né, não é fácil. Ainda mais não hoje. É fácil. O Marcos sabe disso, eu tenho meu próprio negócio, graças a Deus hoje, tenho meus colaboradores, e não é fácil você abrir seu próprio negócio. Então, o que eu indico a vocês é o quê? Você que está pensando em abrir sua própria barbearia, está iniciando nessa área, trabalhe com alguém,
pega experiência dentro dessa área da barbearia para você ter um respaldo, ter uma autoridade para que você possa conduzir o seu negócio. Uma pergunta, Bruno, que eu acredito que seja a pergunta da galera. Seu pai sempre lutou por você ali para te colocar naquele caminho da barbearia, né? Muitas das vezes doou o tempo dele e do nada você, deixou ali e foi trabalhar com outra pessoa que não era o seu pai. Como foi a aceitação do seu pai? Como é que foi ali para ele ver o filho dele, que ele sempre quis ali ao lado dele, se desligando e ir trabalhar com outra pessoa? Porque acontece muito hoje, né? E muitos barbeiros não têm sabedoria para lidar com isso, né? Que às vezes um colaborador se desligando, saindo e tal. Como é que foi essa aceitação do teu pai? Ele te apoiou? Ele, por um momento ali, ficou meio travado contigo? Como é que foi esse negócio? Então, Marcos, né, quando eu me desliguei ali do meu pai, né, porque na verdade eu queria crescer um pouco mais, na verdade voar, né? E pro meu pai, eu creio, galera, que foi um pouco difícil, né, pro meu pai, porque um pai quer ter sempre seu filho ali do lado, né, apoiando, trabalhando junto. Só que a gente, jovem, tem uma mente mais, né, a gente não tá tão maduro, né, para tal coisa. Eu creio que com meu pai foi um pouco difícil, mas ele entendeu essa parte de eu estar querendo voar e respirar outros ares, né? E eu conversei com meu pai, pai, eu vou trabalhar lá no André, no Salão da Esperança, que é um salão já conhecido lá, e ele me apoiou naquele momento, né? Ele falou, se é isso que você quer, então você vai. Mas minhas irmãs sempre falam comigo, pô, teu pai ainda sente saudade de você. Teu pai ainda se preocupa muito com você. Só que foi uma época... Isso ainda momento presente. Momento presente. Meu pai ainda sente, porque acho que é uma coisa de pai e filho, né? Uma coisa acho que é mais ligada, né? Então é algo acho que é mais diferente de um colaborador seu, né? Um parente seu, mas você tem ele como ali próximo de você, de uma ligação de pai e filho. Eu acho que para ele foi assim, me apoiou, como meu pai sempre me apoiou, tanto no futebol. Meu pai me apoiou também na minha saída, né? Porque na época, galera, eu tinha a mente muito fechada, né, Marcos? Também na época, muito fechada. Eu aceitava muita coisa, aquilo que meu pai falava para mim. Então, eu quero deixar pra rapaziada aí que abre a mente de vocês, tá? Para quando alguém for falar algo para vocês, que vocês sendo colaborador e entender o propósito do quem está te liderando, tá? E na época eu não entendia muito. Como meu pai achava que tudo que ele me falava ali, acho que era balela para mim. Meu pai me ensinou uma coisa que eu guardo para mim, para minha vida hoje. Me ensinou a ser homem de verdade. Ele me ensinou. Por mais que eu não, na época não entendia, mas ele me ensinou a ser homem de verdade. Meu pai me ensinou a fazer um corte, que na época era R$15, dá 70%, e era meu pai, tá? Meu pai, 70% era para mim e 30% era para ele, porque era meu pai, tá? Porque era meu pai. Agora, se você for trabalhar dentro da barbearia, ninguém te dá 70% não, tá? Porque era meu pai. Mas só que eu não entendia isso. Para mim, eu acho que ele deveria me dar todo aquele dinheiro. Então foi uma das coisas que eu me desliguei ali um pouco de trabalhar com meu pai. E hoje eu entendo que ele queria me ensinar o certo. E hoje eu entendo o propósito de estar trabalhando do lado do meu pai na época. Meu pai pegava essa porcentagem e eu achava que ele deveria me dar tudo. Talvez se ele tivesse te dado tudo, eu não valorizava. Você não ia se transformar no profissional que é hoje. Que eu sou hoje. Eu ouvi algo muito forte, cara, esses dias. Muito forte. Que era exatamente o seguinte. As pessoas falam para os seus filhos a seguinte coisa: eu vou dar para você tudo que eu não tive. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu queria e eu hoje posso dar. Será que se o teu pai tivesse dado para você
tudo. Tudo. Que eu Você queria. hoje seria a metade do que ele é? Não seria. Não seria mesmo. Será que se o meu pai tivesse me dado tudo que ele não teve, eu seria hoje a metade do que ele foi? Ou, né, o que eu estou sendo agora? Não seria. Não seria. Você não precisa dar para o seu filho o pão mastigado, filho. Faça o seguinte, dá para ele a farinha, dá para ele a ferramenta, para ele bater, para ele fazer o pão, assar o pão e comer o pão, assim como você precisou fazer. E você vai perceber que o seu filho será, no mínimo, 2, 3, 4 vezes maior e mais profissional do que você. Então, Márcio, e rapaziada tá me assistindo, eu não valorizava tanto isso. Meu pai me ensinou essa parte de porcentagem. E é porque era meu pai, ele me dava essa porcentagem toda, porque era meu pai, se outra pessoa não me dava. Eu entendi ali que realmente eu tinha que valorizar. Quando eu fui trabalhar em outra barbearia, e eu valorizei isso, que ali o rapaz não me dava mole. E o rapaz não me dava o que meu pai me dava. Meu pai me dava 70%. Ele ficava só com 30%, mas ele queria me mostrar o quê? Que não queria me dar tudo de mão beijada. Cara, esse cara tá não, velho. Ele começa a rir. Podcast, é um podcast. Então meu pai não queria me dar tudo de mão beijada, para mim o quê? Valorizar. E na época eu não entendia isso, e hoje eu entendo, tá? E hoje eu valorizo tudo isso, tudo que meu pai fez por mim. E quando eu saí, né, e eu valorizei essa parte aí de valorizar onde eu estava, tudo que eu tinha nas minhas mãos. E eu tinha, às vezes eu ficava muito nessa, meu pai queria me dar tudo, meu pai não podia me dar tudo. E na época, Marcos, eu tava para casar. Agora imagina a sua cabeça, você vai casar, né? Você quer dar uma condições melhor para sua esposa, para sua família. E você, na época, meu pai me dava só 70%. Na época eu não tinha muito cliente. Por que eu não tinha muito cliente? Porque eu não valorizava ainda a profissão. Os clientes iam me chamar para cortar cabelo, mano. Sabe onde eu tava? Jogando bola. Ou eu tava jogando bola, ou eu chegava do treino. Meu pai falou assim, Bruno, os clientes estão te chamando lá. Aí sabe onde eu estava? Deitado no sofá dormindo. E eu não valorizava o dom que eu tinha nas minhas mãos. Aí não funciona. Não funciona. Aí foi nessa que eu resolvi sair, porque meu pai queria me ensinar, eu não valorizava isso. Meu pai, Bruno, tem cliente te chamando. Os clientes já estavam gostando de cortar comigo, mas eu não valorizava essa situação. E meu pai falava pra caramba no meu ouvido, falava muito no meu ouvido, e eu não queria atentar para isso, porque jovem ali, eu não queria entender esse propósito. Eu me lembro, Márcio, um negócio muito interessante, que um cliente na minha barbearia, antigo mesmo, da época que eu trabalhava com meu pai, que me acompanha até hoje, e me fez lembrar isso, que na época que eu cortava com meu pai, olha só como é que eu não era, cara, tão ligado com a barbearia. Pra mim, tudo que eu fazia estava bom. Eu não queria entender, mano, o que meu pai estava me ensinando. Meu pai tinha uma máquina, ele cortava a cabelo, tinha o tempo dele da área da barbearia. Eu não tinha uma máquina, Max. Uma máquina. Ouve isso aí, rapaziada. Era tudo do teu pai. Tudo do meu pai. Tudo do meu pai, mano. Tinha uma máquina. Aí sabe o que eu fazia? Meu pai cortava cabelo, aí tinha um cliente. E eu cortava num banquinho de madeira, mano. O cliente me fez lembrar isso hoje. Um banquinho de madeira, mano. O cliente era exatamente dessa época. Dessa época que Você trabalhava com teu eu pai. trabalhava com meu pai. E eu só trabalhava com meu pai, eu treinava de segunda a sexta, eu trabalhava com meu pai de sexta e sábado, eu trabalhava com meu pai na barbearia. Então era o dia que eu ganhava um pouquinho mais de dinheiro. Era o dia que eu tinha que arrebentar ele na barbearia. Não era muito, mas era o que eu tinha que levar um pouquinho para minha casa. E na época, né? Na época, o cliente me fez lembrar sobre isso aí. Eu trabalhava, meu pai cortava, meu pai tinha a cadeira dele, meu pai tinha anos de barbearia. Eu ainda estava iniciando ainda, mas achava que eu não podia.
já tava, meu pai, não é assim, não é assim. Meu pai me ensinou, sou muito grato ao meu pai pelos ensinamentos. Qual o nome dele? Celso. Alô, seu Celso. Aqui, ó, Bruno dos Santos. Tá vendo aí? Todo o esforço que o senhor teve pelo rapaz deu Valeu certo. a pena. Tá vendo aí? Parabéns aí pelo senhor ter sido um paizão pro Bruno e não ter dado nada de mão beijada para ele, porque isso foi o que transformou ele sendo o que é hoje. Parabéns, Obrigado. senhor Celso. Um abraço pro meu pai. Em breve o senhor vai estar aqui para poder contar a sua história com o Bruno dos Santos. Ah, isso aí, pai, tá assistindo aí, hein? Tá vendo, né, senhor? Tamo junto. A luta que o senhor passou com esse rapaz. Quantas noites ele fez o senhor chorar. Quase desistiu do próprio filho. Então, isso aí, essa questão que tu falou também, Marcos, a gente tá de pé, você tá de pé, eu tô de pé pelas orações dos nossos pais. Com certeza. Oração dos nossos pais. O que seria de nós se não fosse Deus e nossos pais estão de joelho ali pelas madrugadas orando por nós? Por isso que nós estamos aqui, sendo sustentados por Deus e pela oração, os joelhos dos nossos pais. Tá? Saiba você que está nos assistindo aí, tem gente orando por você, tá? Tem gente chorando pelas madrugadas, orando para que tudo dê certo na sua vida, como está dando certo na minha e deu certo na vida do Marcos. E na época, Marcos, eu me lembro que um banquinho de madeira, meu pai, ó, vai trabalhar aqui, um espelhinho pequenininho que tinha lá na barbearia do meu pai, e era isso que eu tinha naquele momento. E eu esperava um negócio muito interessante que o cliente fez me lembrar na barbearia, velho. Eu me lembro que, cara, é uma coisa que eu vou contar isso pro resto da minha vida. Em todos os workshops que eu for dar, eu vou contar isso porque isso é algo que abre a mente dos barbeiros, né? Eu esperava meu pai cortar cabelo. Quando meu pai acabava de cortar o cabelo, eu esperava ele acabar de cortar o cabelo. Quando ele ia fazer o acabamento, eu pegava a máquina dele, aí já começava o meu corte. E tava ali começando o meu corte. Na época eu cortava muito rápido. Então pra mim era vantagem, eu tava cortando muito rápido ali e tal. Aí, qualquer momento, meu pai, preciso da máquina. Meu pai pegava a máquina na minha mão. Parar o corte lá do jeito tinha que parar o corte do jeito que tava. O meu pai, isso aí, revezamento. Porque eu não tinha máquina. Então quem era o dono ali era ele. Então eu tinha que entender. Só que na época, eu jovem, mano, eu falava, caraca, mano. E não passava pela cabeça do cara ter que comprar uma máquina. Comprar uma máquina. Aí os clientes falavam pra mim, meu pai falava pra mim assim, os clientes, cara, compra uma máquina, mano. Mas só que não era ainda que eu queria, mano. Não era que eu queria ainda. E o cliente comprou uma máquina, pai. Tá na hora de você comprar a sua máquina, cara. Eu falava, comprar uma máquina do quê? Quase abandonando. Comprar uma máquina. Minha mente era comprar roupinha, bermudinha, andar no pano, pique jogador, que meu sonho era esse mesmo. E na época eu jogava no Olaria, na época eu tinha um dinheirinho que o empresário me dava na época, e pra mim ali era pouquíssima coisa. Eu pegava aquele dinheiro da barbearia, juntava com esse, comprar perfume, tirar onda, comprar perfume caro, mas não era ainda o momento daquilo. Não era o momento de fazer isso, mas só que a mente da gente é muito fechada, acontece essas coisas, mas não era o momento para falar, cara, tu compra isso, tu compra aquilo, e você precisa comprar uma máquina. Só que eu não valorizava a barbearia. E lembro da época que eu ficava revezando ali com meu pai, cortando, pegando a máquina dele, e esperava ele acabar e pegando a máquina. E eu, depois de um tempo, daquela situação todinha, eu falei, vou trabalhar em outra barbearia. Aí foi na época que eu comprei minha primeira máquina e fui para outra barbearia, porque na outra barbearia o rapaz não ia me dar essas condições que meu pai me dava. Se eu não valorizava ali, eu tive que sair para aprender realmente o que eu queria para minha vida profissional. E dali eu saí e fui trabalhar em outras barbearias, mas ainda não era o que eu queria, porque ali o rapaz não me valorizava muito. Agradeço muito, tá? A oportunidade que ele me deu, mas ainda não era aquilo que eu queria para mim. E saí e fui novamente tentar jogar bola, porque era a única coisa que eu queria, era jogar bola. E nessa caminhada de muitas incertezas em relação à barbearia, quando foi, Bruno, que você se deu conta que a ficha caiu, pá,
não tenho para onde ir, mano. Não tenho mais para onde correr. Ou eu viro um barbeiro profissional, ou eu vou ficar batendo cabeça para lá e para cá, quebrando pedra, fazendo massa, perdendo tempo tentando ser jogador de futebol e não vai estar dando, porque não deu certo. Quando foi que a ficha caiu e você realmente teve a certeza que o caminho da barbearia era também ali o seu caminho, assim como o do seu pai? Quando eu tive essa certeza, mano, foi quando eu cheguei em casa e vi que futebol não era pra mim, mano. Eu tava tentando, mas eu tava vendo que não tava dando certo. E eu dei a última tacada no futebol. Fui jogar no Arraial do Cabo. Foi em Arraial do Cabo, e treinava em Piabetá. E eu falei, vou dar minha última tacada. Eu ainda tinha minha barbearia, montei uma barbearia, mas ainda não era, eu tinha certeza de que eu queria aquilo. Aí eu falei, pra mim, vou tentar futebol, treinando de manhã e de tarde estou na barbearia. Só que você trabalha meio período, você não tem como você atingir uma cartela de cliente maior. Sim. Aí eu falei, vou tentar a última cartada, vou treinar, vou jogar um campeonato que os caras me prometeram, botei meu salário, eu junto com o salário da barbearia, o pouquinho que entrar na barbearia e o pouco que entrar no futebol, pra mim tá bom, consigo sustentar minha família. E tentei, fui tentando, e o sonho foi frustrado ali naquele momento. De que as pessoas que me prometeram que iam me dar salário ali no futebol não cumpriram. Sim. Aí eu falei, cara, agora é a última tacada, não deu certo, agora eu tenho que focar na barbearia. E depois disso que eu realmente foquei e falei, cara, futebol não dá pra mim, agora eu tenho que focar, tenho que me dedicar à barbearia mesmo. Foi na hora, quando surgiu o curso do Márcio dos Santos pelo Facebook. Era Facebook ainda, não tinha nem... não mexia nem com o Instagram. Muito tempo tem isso. Tem muito tempo pra tu ver. Eu também estava iniciando a caminhada no Instagram. Isso era o quê? 2018? Foi por aí, 2017, 2018. Isso. Eu estava começando a entender o que era a ferramenta Instagram. E foi nessa época aí, quando eu vi, eu falei pra minha esposa, se eu tô na barbearia, cara, eu preciso fazer um curso. Só que é interessante que nessa época, eu e minha esposa tinha investido um dinheiro muito alto na barbearia. Minha barbearia era pequenininha, só que a gente fez um investimento muito grande de botar drywall, várias coisas, então eu investi muito. Foi na época que a gente pegou um empréstimo. Imagina você pegar um empréstimo e você não saber se realmente você vai conseguir pagar aquele empréstimo. E a gente confiou em Deus primeiramente, e na sabedoria que Deus estava nos dando ali, acreditar e confiar que realmente a gente poderia chegar em algum lugar. Foi nessa época que eu me dediquei para a barbearia mesmo. Fiz o primeiro curso com o Max, deu certo. O primeiro curso ali, já estava ali meio rateando, se eu queria, se eu não queria. Estava rateando, chegou na sala de aula, chegou que nem jogador depois de partida importante. Uma bermudinha lá na coxa. Colorida. Ó, passada técnica. Falei, camisetinha. E aí, todo mundo perguntou assim, qual foi esse negão aí? Jogador de futebol? Eles perguntaram esse negão aí. Negão veio ter aula com a gente também, né? Ser barbeiro, mas fã de jogador de futebol. E eu não sabia também, ninguém sabia que ele tinha essa história toda, né? Por trás ali do lance da barbearia, que foi, né, ter o sonho de ser jogador e tal, e não deu certo. Mas graças a Deus que está dando certo na barbearia. E graças foi nessa época que a gente fez o primeiro curso. E eu falei, cara, eu preciso fazer outro curso. E esse jovem aí tem umas técnicas aí, né, mano? Eu falei, eu tenho que pegar uma paradinha com esse cara aí, mano. É o segundo curso aí que eu vou conseguir mudar minha vida de uma vez por todas. E quando eu fiz o segundo curso, foi na época que foi o Pedro lá também, trouxe uma mentoria, que o curso foi top demais. E dali que minha carreira começou a alavancar. Dali que eu comecei, no meu bairro ali, ser uma referência, mostrar o meu trabalho, na verdade, para o público, né, em redes sociais, no Instagram. Não tinha muito seguidor nessa época, tá, como eu tenho hoje. E foi uma batalha mesmo para quem está pensando aí que Bruno dos Santos caiu de paraquedas, foi qualquer coisinha ali, foi levado, não foi. Então foi muito esforço, muito investimento, tá renunciando muitas coisas,
renunciando, às vezes até de comprar alguma coisa, um tênis, alguma coisa, que eu gosto muito de, quem não gosta de comprar uma coisa, um tênis de R$500, de R$600, de R$1.000. Isso era a minha vida, eu queria sempre estar nesse naipe aí, mas só que eu falei, cara, eu preciso investir, então eu preciso focar naquilo que eu quero para minha vida profissional. Então a minha esposa me trava muito. Eu sou um cara que eu gosto de gastar, mas a minha esposa ela me trava demais. Eu também quero mandar um abraço para minha esposa Daniele, tá? Que é uma ajudadora, tá? Que se eu tô aqui hoje pela minha família e por ela também, por Deus primeiramente, e minha família me apoiando, me ajudando. Então, galera, vou contar para vocês, assim como o Bruno acabou de falar, é muito importante a sua família te apoiar. Eu lembro como se fosse hoje, Bruno. No meu começo, ainda nos fundos do quintal, a minha esposa atual hoje, né, é a Andresa dos Santos, uma excelente ajudadora, uma mulher que tem sido coluna junto comigo para sustentar tudo isso que eu tenho vivido hoje. Tem que ter uma ajudadora, né? Só que a mãe do Caio na época, que era a minha companheira, né, ela ouviu algumas falas que ela não poderia ter guardado para ela. Eu lembro como se fosse hoje, a mãe dela disse para ela, né, que eu não era ninguém pelo fato de ser um barbeiro de fundo do quintal, entendeu? E perguntou se aquilo era o que ela queria para a vida dela. Um pai sem condições nenhuma de dar um futuro para a família, né? E ela, acredito que guardou aquilo ali no coração dela, e pouco tempo depois a gente começou a ter muitas brigas e tal, e aí acabou tudo. Ela praticamente abandonou a empreitada que a gente estava levando ali. Pulou o barco. Pulou fora do barco, galera. E realmente eu não tinha condições nenhuma, né? O cara do fundo do quintal ali ainda estava vivendo momentos difíceis na vida do crime. Só que eu quero enfatizar que esse período de dificuldade nosso, inicial na barbearia, é muito difícil a pessoa te apoiar. Um apoio, né? Quando tudo ao seu redor ali, mano, diz que você não vai dar certo. Tu diz que não. E ela fez o seguinte, pulou do barco, assim como o Bruno falou. Ela pulou fora do barco. Ela viu que o barco estava furado. Ela viu que o barco estava afundando. Ela pulou fora do barco. Só que, galera, hoje eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida como barbeiro, né? É muito difícil a pessoa enxergar o seu crescimento quando você não tem estrutura nenhuma para crescer. É muito difícil a pessoa enxergar que você vai ser alguém quando no momento você é um Zé Ninguém. É o que estava acontecendo comigo. E para a glória de Deus, hoje, a gente tem uma família abençoada. Eu, o Caio e a Andresa, que cuida do Caio junto comigo há muito tempo, desde quando ele tinha 2 anos de idade. Então ela é mãe dele. Mãe mesmo, né? E assim, agora as pessoas que falaram mal, as pessoas que desacreditaram, hoje elas estão vendo que realmente Deus é... ver, né, tudo que Deus tem feito. E assim, eu não vou dizer para você que se arrepende e tal, mas fica aquela coisa que eu não preciso nem falar nada, só deixar os resultados, as bênçãos de Deus, mostrar que a gente nunca deve julgar alguém pelo momento que está vivendo, pela dificuldade que está passando. Se você tem um amigo, se você tem um irmão, se você tem o teu filho ou o seu pai ali que está julgando, não acredita no teu momento que você está passando, acalma o teu coração, relaxa. Quem não pode perder a cabeça é você, porque o que está preparado para você é para você. Você tem que cuidar, você tem que correr atrás. E isso vai servir de tapa na cara sem mão para aquelas pessoas que desacreditaram. Então, foco no trabalho, muita dedicação
e não escuta essas más conversações, tá? Eu vivi isso e hoje, graças a Deus, tem sido tudo muito diferente. Então Você eu entendi sobre isso aí, né, de a mãe, né, cuidar disso, né, a mãe biológica mesmo, né? E eu vivi isso aí também, na questão, né? Minha mãe abandonou a gente pequeno, eu e minha irmã, mas eu não sei o motivo, mas também não julgo ela, né? Minha mãe hoje não está entre nós, não é viva, né? Mas eu convivi depois de um tempo com a minha mãe, eu sempre morei com meu pai sempre criou eu e minha irmã. A minha madrasta cuidou da gente desde pequeno mesmo, entendeu? E eu sempre considerei ela como minha mãe, porque me criou ali desde pequeno, ajudadora do meu pai. E louvo a Deus pela vida dela, Quitéria, né, que ajudou muito meu pai. Ele me ajudou meu pai a criar a gente, eu e minha irmã, os outros filhos também, que ela teve com meu pai. A minha irmã nunca teve ele perto da gente, mas eu não levei isso como mágoa no meu coração. Eu sempre tive o desejo de querer vencer na vida para mim ajudar minha mãe, né? Ela dar uma casa para ela, ajudar ela a subir um pouco de vida, porque ela precisava, né, nesse momento. Mas coube a Deus de levar a minha mãe. Foi um momento muito difícil para mim, né? Mais que no começo ela não esteve com a gente, aí, lado a lado, criou a gente, e minha mãe foi uma pessoa que também, eu não morava com ela, mas quando sempre ia para lá me ajudava bastante e torcia pelo meu sucesso, pelo meu progresso, né? Hoje eu queria que ela estivesse aqui comigo para ela ver realmente o que eu, Bruno dos Santos, me tornei. Sim. Né? Um homem digno, né? Um homem reto ali, e ter a minha família. Esse sempre foi o desejo dela, de vir no meu casamento, estar ali com a minha família, ver minha filha, e ela não teve esse momento, essa oportunidade, né? Quando eu falo assim, às vezes até não gosto nem de falar muito, porque às vezes até me emociona algumas vezes, mas foi algo que me marcou muito. Eu vejo que se ela estivesse aqui comigo, eu mostraria do que eu me tornei, né? E agradeço muito ao meu pai que me ensinou tudo isso, né? E hoje eu sou essa pessoa que está lutando e batalhando aí para chegar em um objetivo maior. Então, como você falou, a família é importante, enfatizar a questão de família, familiar, um apoio. Mas até mesmo se você não tiver um apoio, né, busca aí, prossiga e saiba que, cara, até mesmo sem apoio você consegue chegar em algum lugar. Sim. Porque eu acho que sucesso depende somente de você. Apoio é essencial numa carreira profissional, na vida do ser humano, é essencial. Mas se você hoje não, acho que tem pessoas que não te apoiam, a sua família não te apoia, cara, prossiga no seu objetivo. Cara, você tem condições de chegar mesmo sem as pessoas te apoiarem. Porque quem você pode confiar que é a pessoa mais importante da sua vida é Deus. Então, se Deus estiver contigo, mano, vai chegar em um lugar muito maior do que você imagina. Verdade. Você é o protagonista. Você é o principal ali, entendeu? Da sua história. O apoio, ele vem. Com o tempo, pessoas vão acreditando no teu potencial, começam a enxergar que você pode ir muito mais além do que aquelas pessoas imaginaram e tal. Só que isso são pedaços, né? São pedaços que não são tão importantes quanto você se apoiar, acreditar em você, ter um propósito. O caminho, ele só aparece quando você decide caminhar, tá? Nesse caminho de sucesso, a cada passo que você der, você vai ver, ó, aquela trilha se formar diante de você. Enquanto você não toma a decisão de caminhar, não tem caminho nenhum para você. Qualquer caminho, seja ele bom ou tortuoso, você vai estar ali, ó, e abraçar. Esses dias, Bruno, eu estava ouvindo algo muito forte de verdade, que as portas da nossa vida, muitas das vezes,
se abrem quando a gente toma a decisão de passar por elas. Pô, como assim, Max? Mesmo antes de você ver a porta, você já tem que ter na tua mente, mano. Você já tem que ter gravado ali na tua mente, ter criado no invisível aquela trajetória toda. É como se a atitude de se levantar gerasse ali a força para você caminhar. E verdadeiramente é isso, Jonathan. Quando você toma a atitude de se levantar, o que acontece? Você começa a caminhar. Verdade. E o que acontece às vezes é que a pessoa quer caminhar, a pessoa quer galgar algo maior, mas ela ainda não tomou a primeira atitude, que é se levantar. Ainda está na zona de conforto, né? Esperando as coisas acontecerem. Então é necessário. Se você hoje quer chegar no nível que a gente tem chegado, né, somos pequenos em vista do que Deus tem preparado para nós. Eu acredito assim. Mas se eu quero chegar na Espanha, no mínimo, eu preciso fazer o quê? Algo diferente. Fazer coisas que ninguém está fazendo, mano, para que eu seja notado. Se eu hoje quero chegar fora do país, eu preciso tomar as atitudes que eu tenho que tomar também. Tirar o meu passaporte. Como é que eu quero ir para a Espanha e ainda não tomei a atitude de tirar um passaporte? Como é que eu quero chegar nos palcos, dividir palcos com os grandes nomes da barbearia? Eu não estou preparado. Se eu não me preparo, se eu não estudo, se eu não vou para curso, workshop, como mas quer estar lá. Mas eu quero estar lá. Eu preciso dar o primeiro passo, mano. Se um dia eu quero me tornar uma grande referência, o que eu tenho que fazer? Começar a estudar. Hoje a barbearia, e para quem quer ser referência, não é só simplesmente saber de cortar cabelo, simplesmente um cortador de cabelo. Né? Você tem que estudar, ler livros, tirar momentos para você começar a ler coisas, para entrar coisas novas na sua mente. Né? Se não estudar, mano, não tem como. Você fica com aquela mente fechada. Uma mente muito travada. Você tem que estudar ali, ó, raiz quadrada, fórmula de baixo. Momento de escolher. É isso aí. Eu tô rindo aqui do Bruno. Eu tô rindo aqui de quando a gente começou o podcast. Você falando igual o Vaso, cara. Meu Deus do céu. Pô, mas não tem jeito, mano. Tá na nossa veia, rapaziada. Essa questão de Silvaros aí tá na nossa veia. Hoje tem sido uma noite especial aqui nessa gravação de podcast, porque realmente eu e o Bruno dos Santos, a gente é muito próximo, né, um do outro, a gente está sempre se falando pelo Zap e tal, e está sendo até algo diferente a gente gravar aqui, porque vocês estão vendo o conteúdo editado, a gente já riu pra caramba aqui, cara. Já pocamos aqui. Não tava aguentando quando eu falar, o Vaso tava rindo, mas é isso aí, cara. E a barbearia hoje, ela traz isso pra gente, né, cara? Quem diria? O cara fez um curso comigo lá atrás. Aí depois veio fazendo. Hoje é recordista mundial de cursos com Márcio dos Santos. E eu fico alegre, Bruno. Me sinto muito honrado em poder fazer parte da tua carreira profissional. Tem muita coisa ainda para acontecer na nossa vida. Com certeza. E eu quero te fazer algumas perguntas de agora, que está até fora do nosso roteiro, já até abandonei o nosso roteiro de perguntas aqui, mas eu acredito que isso é algo importante e o público quer saber. Bruno dos Santos, hoje, com tudo que você está vivendo na área da barbearia, né? Com todos esses momentos, dando workshops, dando cursos na sua barbearia, quais são os seus próximos objetivos para daqui a um ano? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque tem muitos barbeiros entre nós que o cara tá ali agarrado na barbearia e ele não tem um planejamento para o dia seguinte. E às vezes o que a gente vai trocar de papo aqui vai gerar nele esse conhecimento aí de, pô, tenho que dormir hoje, mas já ter planejado no meu dia seguinte, no meu horário de trabalho ali, o que eu vou fazer,
quais clientes precisam atender. Bruno dos Santos, para daqui a um ano, tem muita coisa para acontecer, o público pode esperar de você coisas tremendas, ou você é daqueles que vai se estagnar daqui a um ano? Não mesmo, Max. Então, eu sempre estou planejando em algumas coisas na minha vida profissional. Eu não quero parar por aqui, sempre estudando. Meu planejamento, eu sempre penso que já estou até maquinando ali já com a minha esposa, conversando com sempre. Tudo que eu faço, sempre converso com ela, para a gente analisar algumas coisas. Minha vontade é, daqui a um ano, para mim, já queria abrir minha outra barbearia. Então, já tenho esse planejamento de abrir minha outra barbearia, de colocar colaboradores para trabalhar comigo. E realmente, é óbvio que a gente está dentro da barbearia, a gente gosta de estar dentro da barbearia, mas esse crescimento que a gente sofre ao decorrer dos anos, daqui a pouco a gente já não consegue mais estar dentro da barbearia cortando só o cabelo. Então minha meta é ministrar mais workshop, viajar para fora do país ministrando workshop. Essa é a minha mentalidade, eu penso sempre nisso. Um dia estar viajando para fora do país, ministrando workshop, um dia estar estudando fora do país, abrir minha outra barbearia. Essa é a minha meta para daqui a um ano, 2 anos, mas eu já estou planejando isso. Então eu não quero estar da mesma forma que eu estou agora. Estou evoluindo, estou, mas eu tenho muita coisa aí para acontecer. Então meu planejamento é esse. Eu quero galgar lugares muito mais altos. Entendi. É necessário, galera, você ter ali um planejamento da sua vida profissional. O barbeiro hoje, ele não é como o barbeiro de antigamente, não, tá? Não é o nível de competição tá muito grande, a concorrência cresce a cada dia, tá? E se você não procurar se diferenciar, se você não procurar se destacar no mercado, você vai ser atropelado pela galera que está vindo agora. E a galera que está vindo agora, pesado. Eles vêm com planejamento a longo prazo e daquilo ali que eles querem se transformar. O cara está fazendo um curso de iniciante hoje, mas ele já tem no papel o nome da barbearia dele, a estética que a barbearia dele vai ter, ele já tem mais ou menos ali como ele quer o espaço. Então os caras estão vindo com planejamento. Só que tem muito barbeiro que ainda está naquela de ficar estagnado na cadeira esperando. Cortando o cabelo dentro da barbearia para mim tá bom. O que eu já estou fazendo tá bom. Daqui eu não preciso mais sair. Esse é o pensamento de muitos barbeeiros. Você tem que mudar essa mentalidade. Você tem que se enquadrar nesse nível novo que a barbearia está cobrando dos profissionais e se transformar numa estrela da sua região, uma referência, alguém que as pessoas vão fazer questão de falar no meio da rua. Nossa, aquele ali é meu barbeiro. Aquele ali é o cara que cuida da minha beleza. Mas então, tá interessante que você falou. Um cliente meu na barbearia, que a gente posta, está sempre postando nosso dia a dia, as pessoas veem essa mudança na nossa vida, né? Uhum. E como você falou, é interessante, os clientes realmente vê isso, notar isso em você. E um cliente chegou para mim e falou assim, cara, ele é de outra área, tá? Não é nem da área da barbearia, mas ele viu que realmente eu estou sendo essa referência. Mas eu não sabia que eu era essa referência toda do meu bairro. Ele chegou para mim e falou assim, cara, eu quero ser que nem você, mano. Ele falou, mano, eu vou estudar na minha área, eu vou estudar, que nem você estuda na área da barbearia. E me perguntando várias coisas, como é que eu fiz para chegar até aqui, onde eu estou. Como é que ele iria fazer, ele estava querendo viajar para São Paulo para estudar a área dele. Ele falou, como é que eu faço e tal. Então, quer dizer, ele falou, mano, eu te tenho como referência, eu me inspiro em você. Então, isso para mim é muito gratificante de eu estou atingindo pessoas que não é da área da barbearia. Uhum. Então, isso aí, cara, é muito válido. Então, eu creio que tudo que eu estou fazendo está valendo a pena. Então, galera, faz valer a pena. Não se trata só de barbearia. Não, se trata de mudar a vida de pessoas. Você se torna uma referência como cidadão, uma referência como pessoa. Para muita gente na tua região. É igual, às vezes eu passo na rua e aonde eu sou nascido e criado, a criançada me adora, mano. É o carro apontar lá na esquina, eles vêm correndo, ô Marcos. E aí eu pergunto para elas, e aí, o que você quer ser quando crescer? Aí eles dizem,
ou jogador de futebol ou barbeiro. O barbeiro. Então você percebe que a barbearia hoje, ela tem te dado esse posicionamento na sociedade. Ela te faz ser um destaque na região, entendeu? Um cara a qual as pessoas observam. Admira. E esse crescimento, essa volta por cima, isso inspira muita gente. E as pessoas fazem questão de aplaudir, as pessoas fazem questão de viver aquilo ali. Então isso é muito bom, isso é muito gratificante. E o barbeiro hoje ele precisa saber aproveitar isso. Nesse momento. Ele precisa saber aproveitar o que a barbearia pode proporcionar para ele. Mas aí o cara quer ficar ali, ó, paradão, não tem um Instagram, não tem com a mente fechada. Entendeu? Que ele pode explanar ali o trabalho dele, a pessoa que ele é. Muitos clientes vão te procurar não pelo nível de mão de obra elevada que você tem, mas pela pessoa que você é, pelo profissional lindo e belo ali que você se transformou para a sociedade. Então, temos que saber aproveitar isso. E eu quero fazer uma pergunta para você, Bruno dos Santos. Como que você conseguiu atrair tanto assim a atenção das pessoas lá na tua região, no teu bairro? Como você conseguiu chegar a esse nível de ser uma das maiores referências lá da sua região? Foi através somente de corte de cabelo ou você se expressa muito, você mostra ali seu dia a dia, o dia a dia do Bruno dos Santos como pessoa, como pai, como tem sido? Qual é a dica que você dá para essa galera? Então, Marcos, a rapaziada me admira lá na minha área, né? Primeiramente pelo meu trabalho sendo feito, a minha mão de obra, né? E essa conexão que eu tenho com meus clientes, isso é importante. Você ter essa conexão com o seu cliente, você entregar algo ao seu cliente, não só simplesmente corte. Porque corte de cabelo, mano, tem um monte de gente que faz. Agora, você entregar algo que você vai agregar na vida do seu cliente, algo extraordinário, mano, tu pode mudar a vida desse cliente. Então as pessoas hoje me admiram. Eu recebi mensagem aqui hoje mesmo. Eu sempre posto meu dia a dia. Eu dentro da barbearia, dia com a minha família. Então muitas vezes tem pessoas que pensam, Marcos, está com a mente fechada e acha que ela não pode viver esse momento também como eu estou vivendo, como você está vivendo. Então a pessoa dentro ali do seu bairro, que ela não chegou nesse nível que você chegou, e ela já está na estrada há muito tempo, só que ainda não chegou nesse nível que você chegou, ela pensa que ela não pode chegar, mas quando vê você mudando de vida, mano, ela fala, cara, o Bruno mudou, mano, eu também posso mudar. Se ele está no patamar que ele está, eu também posso chegar. Então, hoje mesmo eu recebi mensagem de um cliente meu, cara, admiro você pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você está fazendo. Então, eu vejo que realmente, cara, eu estou agregando a vida desse cliente, agregando a vida das pessoas dentro do meu bairro, na minha rua, pessoas que admiram o meu trabalho. Quando eu chego lá, Márcio, tem gente, uma vizinha minha de frente, cara, que eu nunca imaginei. A mulher é retada, mano. A mulher é retada, um pouco ignorante pra caramba. Então ela, tipo assim, ela pegou um carinho sobre a minha pessoa, né? Pelo jeito que eu trato as pessoas lá, pelo carinho que eu tenho pela rapaziada no meu bairro, pelos meus clientes. E ela já ouviu falar de mim muito bem. E ela chegou pra mim, me elogiou. Cara, queria tirar foto comigo ali na hora. Eu fiquei até um pouco ali meio sem jeito. Falei assim, não, eu te admiro muito pela sua pessoa, pelo trabalho que você entrega. E não é só simplesmente você cortar cabelo, é você saber e entender e agregar na vida dessa pessoa. Aí você consegue mudar essa mentalidade daqueles que estão ao seu redor. Você consegue se conectar mais com as pessoas. Ter essa conexão, né? E isso é o que traz o resultado, entendeu? A gente começa ali como um profissional barbeiro e tal, quando você vai ver, você já está sendo ali um psicólogo da pessoa. Na verdade, barbeiro é um psicólogo. Esses dias da barbearia, Marcos, interessante você falar isso, na barbearia eu fui fazer um trabalho de uma cliente começou a chorar, mano. Aconteceu comigo. Começou a chorar, contando, eu falei, Jesus. Foi o quê?
Foi sábado. E você tem que ter alguma coisa para entregar para essa pessoa. Sábado eu tava cortando cabelo e tal, terminei o corte. Aí entrou uma senhora para poder fazer a sobrancelha comigo, ela já estava agendada. Né? E aí, aqui na minha sala exclusive, o que eu faço? Eu costumo colocar a música que aquela pessoa gosta de ouvir. E aí, pela fisionomia, era uma senhora que parecia ser cristã. Aí eu coloquei um louvor. Coloquei um louvor para tocar e tal, e aquele louvor começou a fluir. Deixar o ambiente, né, naquela energia. Daqui a pouco eu tô fazendo a sobrancelha dela e as lágrimas estão escorrendo. Tô fazendo a sobrancelha dela e descendo a lágrima de verdade. Descendo ela, desculpa, pediu para me parar. Começou a secar as lágrimas e começou a conversar comigo, começou a falar as coisas. E aí eu, por dentro, caraca, cara, e agora? O que eu vou falar para ela? E aí comecei a ser boca de Deus naquele momento ali para ela, e ela boca de Deus para mim também. E você percebe que quando você se conecta com a pessoa, você não muda somente a fisionomia externa. Você consegue aperfeiçoar aquela pessoa por dentro, com algo que você fala. Às vezes é um problema que a pessoa está muito grande e ainda não conseguiu uma palavra amiga que venha confortar ela, e aí você solta aquela palavra amiga. Às vezes foi bom, foi ótimo ter cortado o cabelo com você, mas ter saído dali com aquela palavra que você direcionou ao coração dela, foi a coisa mais importante que já aconteceu para ela. Então, ali você ganha não só um cliente, você ganha um ser humano, e você ganha aquela pessoa. Então isso aconteceu comigo no sábado, mano. A mulher começou a chorar de verdade. Aconteceu comigo, e coincidência, aconteceu comigo também. Foi no sábado. No sábado, cara. Ó, olha a conexão aí, rapaziada. E aconteceu no sábado, o Marcos. Realmente eu vi que, caramba, ela tava precisando de uma palavra. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar pra ela? E ela saiu dali maravilhada. E ela também compartilhou esse momento como ela compartilhou contigo. E ali eu senti realmente Deus estava me direcionando para aquele propósito. Então, galera, não é só simplesmente entregar resultado em mãos, corte. Você pode entregar muito mais para os seus clientes, valeu? Verdade. Quarta pergunta aqui que eu quero fazer para você. Quarta pergunta não, já fiz um monte de perguntas, já saíram. Já saí, tem mais de 10. E agora eu estou voltando para o papel. O nome. Não sei se eu botar com essas perguntas. Corte das Estrelas. Corte das Estrelas. O cara corta cabelo de vários jogadores, né? Top, vários jogadores fizeram. Gatito Fernandes. Esse aí do Botafogo, A parceiro. galera do Botafogo aí, alô, terceira idade. Bruno dos Santos, barbeiro do Botafogo. A torcida tem pessoas jovens também. O Jota é botafoguense, né, Jota? Amador. Tem cara de botafoguense, Jota. Até saiu aí, né? Até saiu. Ele corta o cabelo da galera do Botafogo, mas da rapaziadinha jovem também, tá bom, galera? Bruno, Corte das Estrelas. Por que desse nome? De onde surgiu aí esse... como se fosse já um jargão, né? Corte das Estrelas. Oh! Corte das Estrelas. Então, como é que surgiu? Então, surgiu esse Corte das Estrelas que na época, quando resolvi mesmo abrir uma barbearia, eu tava com qual nome que eu ia botar. E o meu cliente antigo, que é amigo mesmo, que me acompanha na barbearia há muito tempo, até hoje, tá? Até hoje. Antigamente, esse cliente de antigamente, né, que me deu essa ideia de botar esse nome, que eu tava procurando ali e tal, onde que eu vou botar esse nome da barbearia. Eu falei, falou assim, cara, e brincando, foi coisa brincando, né, de brincadeira ali, eu tava cortando o cabelo dele, cara, bota Corte das Estrelas. Corte das Estrelas. Eu falei, que Corte das Estrelas o quê, cara? Corte das Estrelas o quê? Aí ele falou, cara, bota aí, zoando. E aquele ali foi passando, e saiu da minha mente. Com um belo dia eu resolvi abrir a barbearia. Aí eu falei, Dani, já sei o nome, vou botar Corte das Estrelas. Mas no começo
Não foi algo assim que, caraca, será que eu boto isso? Ficou no meu pensamento. E até então tu ainda não cortava cabelo de nenhuma estrela. De nenhum jogador. Então foi algo ali que foi um amigo meu de infância, que é meu cliente, Vinícius, se você tá ouvindo esse podcast aí, Um salve. tá ligado? Um salve pro Vinícius aí, tamo junto, mano, tu mora no meu coração, sabe disso, é meu cliente também. E dali da brincadeira surgiu esse nome. Corneta, eu falei, vou abrir uma barbearia e bota cortar estrelas então. Eu nem cortava o cabelo de jogador, não tinha nem pretensão e nem passava pela minha cabeça de cortar cabelo de jogador, porque não era ainda aquilo que eu queria. Então eu falei, botei o nome, mas Deus era tão perfeito, ele faz as coisas da forma que ele quer fazer. Quando a gente entende isso, as coisas começam a abrir, as portas começam a abrir. E foi quando eu comecei a abrir a minha primeira barbearia, botei esse nome, e veio o primeiro jogador de futebol, que foi o Digão. Digão me chamou na época ele jogava no Catar, e ele veio jogar no Cruzeiro. Do Cruzeiro ele se apresentar no Fluminense. Só que eu não conhecia o Digão. Eu não tinha contato de ninguém. Eu joguei bola, todo mundo pergunta, tu jogou bola, tu conhecia? Não conhecia ninguém. Se realmente foi Deus que abriu as portas, tá? Deus ele faz. É só você, botar na cabeça que realmente entregar os seus problemas, sua adversidade, que ele vai abrir as portas. E na época o Digão me mandou mensagem. O Barco da filho. E na época ele mandou mensagem, me ligou, Márcio. Em casa ele me ligou, falei, não tô acreditando. Na verdade ele me mandou mensagem, eu não tinha visto, porque eu nem ligava mais no Instagram, não sabia nem onde que era direct. E ele me mandou mensagem, eu nem li a mensagem. Aí ele não se contentou, me ligou. Quando ele me ligou, aí ele falou, pô, Digão, Bruno. Aí eu falei, fala aí, Digão. Aí ele, pô, mano, quero cortar o cabelo pensando no Fluminense amanhã. Eu falei, caraca, mano, Digão. Eu falei assim, meu, pra ele, todo bobo. Então é daí surgiu a primeira estrela do mundo do futebol, o primeiro jogador. Dali realmente deu o nome que na verdade, que fortaleceu o nome do Corte das Estrelas. Sim. Eu comecei já a cortar cabelo de jogadores profissionais, renomeados no mundo do futebol, que foi o Digão primeiramente. Depois do Digão, ele foi na minha barbearia. Eu me lembro que na época eu trabalhava com ordem de chegada, mano. E eu torcendo pra ninguém chegar na barbearia só pra me cortar o cabelo dele em paz, tranquilo. Aí fazer o melhor corte pra ele sair dali gostando do corte. E dali ele abriu as portas pra mim. E dali foi isso que aconteceu. E cortei o primeiro corte do Digão. Dali ele falou, mano, primeiro dia ele falou, cara, gostei do seu corte, do seu atendimento. Ganhou mais um cliente. Aí eu fiquei tranquilo. Ele falou pra mim, vou te levar na concentração. Aí eu fiquei aquilo na minha mente, falei, cara, vai levar uma concentração, vou cortar o cabelo do Nenê, vou cortar o cabelo dos caras do Ayrton, era só jogador famoso, mano. O Henrique, que hoje tá no Mônaco, tava no Fluminense, cortei o cabelo dele também lá. Aí passou os tempos, ele chegou pra mim que ia me levar, mas demorou pra caramba, agoniado. Falei, caraca, Deus, será que ele vai me levar na concentração? Aí, depois de um mês, ele me ligou e falou, mano, vem pra concentração. Foi daí que minha vida deslanchou mesmo com jogador de futebol. Ayrton, esse Henrique que tá no lateral, que tava no Grêmio, que tá no Mônaco, e vários outros jogadores do Fluminense. Aí eu conheci o Canu, do Botafogo, que foi através de um amigo que me indicou. A primeira vez eu cortei o cabelo dele, quando ele chegava no treino, e todo mundo perguntava. Aí ele me apresentou, eu fui me apresentando pro jogador, e foi nessa que eu comecei a entrar dentro do Botafogo também, cortando o cabelo dos caras, e daí minha vida começou a alavancar dentro dessa área aí de atletas, e aí começou a fortalecer esse nome, Corte das Estrelas. Entendi. E Deus foi abrindo as portas. Eu não vou nem perguntar para ele se foi fundamental para o crescimento da carreira dele cortar o cabelo da galera atleta, né? As estrelas do futebol, que obviamente foi super importante. Foi, né? Ajudou muito. Te ajudou a se projetar no mercado, ganhar uma visibilidade, isso ajuda uma autoridade, né? Então, sem dúvidas, foi super importante. Super importante isso, Marcos, para mim. Porque as pessoas já estavam me vendo no meu bairro, né? Visualizando o meu esporte. E quando eu comecei a cortar o cabelo desses caras, a visualização foi muito maior. A visibilidade foi muito maior, né? Os jogadores que eu cortava, eu marcava, eles repostavam, me marcavam. E daí fui ganhando seguidor, ganhando confiança.
E os caras começaram a me levar para concentração, era só eu. E lá no Botafogo tem um barbeiro lá, já de 10 anos, mano. De 10 anos. Mano, os caras só queriam cortar cabelo comigo. Falou, mano, concentração é você. Concentração é você. E eu, todo final de semana, toda semana eu tava lá na concentração. Mas falando de uma coisa, tem muita gente que me pergunta, Marcos, se eu cobro valor pros caras. Tem muita gente que pergunta no Instagram, mano, como é que é? Você cobra ou você faz por camisa, ganhar camisa? Não, eu cobro meu valor porque a gente tem que se valorizar. Sim. Não é só porque os caras são atletas de futebol, tem um nome, que você não vai valorizar o seu trabalho. Se eles realmente te chamaram para fazer tal coisa, é porque eles gostaram do seu trabalho e você realmente tem que cobrar, você tem que se valorizar. Calu, jogador de Copa do Mundo, nunca imaginei, mano, cortar cabelo de jogador de Copa do Mundo. Calu jogou no Chelsea, todo mundo conhece. Campeão da Champions League. Mano, a primeira vez que esse cara me chamou pra ir na casa dele, fiquei doido, mano. Eu não acreditei, ele me mandou mensagem, Max. Aí eu não entendia nada, falei, o que esse cara tá falando? Marcelo que me indicou. É chegado aqui um momento bacana de quase nos despedirmos aqui no nosso podcast. Acho que foi só meia hora, né, mano? É um papo muito produtivo, né? Bastante coisa, mas antes de mais nada, pra gente encerrar esse podcast, a gente vai falar de um dos momentos mais brilhantes da nossa carreira, que foi ter participado da Master Day Max dos Santos, edição Os Cria na Função. Você que estava presente, a energia foi top. Você que não estava no lugar, pôde sentir a presença, a energia positiva aí do outro lado da tela do seu celular, mano. De tão forte que foi. Bruno, nós selecionamos a dedo cada participante, tá? Cada convidado de honra daquele evento. Cada convidado, a gente selecionou a dedo, porque a gente entendia que eles tinham pérolas para soltar e essas pérolas seriam o suficiente para trazer uma conectividade ali muito forte, né, com as pessoas ali no evento. Eu quero que você me diga qual foi a sensação ali que você sentiu. Foi realmente o momento mais importante da tua carreira? A galera que foi, perdeu alguma coisa? Não perdeu? O que você tem para passar para essa galera em relação a Master Day, Max dos Santos, edição Os Cria na Função, que aconteceu no dia 15 de agosto de 2021? Algo incrível, algo muito top. Foi o evento mais importante da minha carreira. Foi um evento Pra mim também, Márcio. Virou várias chaves na minha mente, né? Virou várias chaves na mente de vários participantes que estavam e que não estavam no evento. O mais incrível foi isso. Pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas de São Paulo, de Minas, dizendo, mano, não estava presente nesse evento, mas eu consegui sentir, ser transformado à distância. Você tem noção do que a gente está falando? Eu não esperava lançar aquela palavra realmente. Eu estava em casa treinando algumas coisas para falar ali, né? Falar algo para agregar na vida dos barbeiros. E desde a entrada de todo mundo do evento, aquela fumaça, aquela sensação, para mim foi incrível. Incrível, da estrutura que foi o evento. Você que não esteve nesse evento, se esforça para estar em março. E você que esteve, cara, você sabe o que eu estou falando. O evento, cara, como eu falei com o Marcos, não tem palavras para descrever esse evento. Não tenho palavras mesmo, a oportunidade que o Marcos nos deu, tá, de todas as pessoas que estavam no evento, referências ali. E eu creio que foi algo agregador para a minha vida profissional e para a vida dos participantes que estavam ali. Eu recebi mensagens, a rapaziada falando, cara, eu estava pedindo a Deus uma resposta para Deus falar aquilo que você falou ali no palco. Aí eu falei assim, Jesus, ó, como é que Deus faz? Eu não iria falar aquilo ali. Então foi Deus que colocou aquelas palavras na minha boca, porque realmente tinha pessoas ali que precisavam ouvir aquilo ali. E tem uma palavra na Bíblia que diz assim, lance teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Então aquilo ali foi algo lançado. Então eu tenho certeza que naquele momento ali, se
essa palavra que eu lancei, que vários participantes lançaram, eu sei que entrou no coração de muita gente. Se não entrou naquele momento, uma hora vai entrar, porque você lançou o pão. Então, em algum momento, essa pérola, esse pão aí, esse lançamento vai entrar na mente dessa pessoa. Então, galera, foi um evento incrível para mim. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar naquele evento. Aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu, Bruno dos Santos, eu nunca fui num evento de uma estrutura como essa que vocês fizeram, a sua equipe, Jonathan. Agradeço a oportunidade, a sua equipe, foi sensacional o evento. Tá? Eu senti a atmosfera desde o começo do evento. Eu tava ali sentado esperando minha oportunidade, eu fui o último a falar, eu já tava agoniado. E revocaram o teu carro, né? Cara, uma coisa que revocaram meu carro. No evento que deixou pra lá. Eu deixei pra lá. E foi algo que aconteceu ali naquela hora, Marcos, que algum momento eu falei, cara, não vou deixar essa situação me abalar. Porque, pô, rebocaram meu carro. Eu falei, cara, onde meu carro tá, eu teria que investir um dinheiro para tirar meu carro. Aí todo mundo ali naquele momento ali tentando me ajudar. Eu falei, não, cara, eu não vou deixar o carro para lá. Qualquer momento eu posso buscar. E em algum momento, se eu me baixo a guarda, talvez eu não tava tendo essa conexão do evento. Então eu falei, não, eu vou me desligar disso, porque é algo que te entristece. E querendo ou não, você era uma peça muito fundamental, uma peça-chave, né, para o evento. Então... Porque tinha pessoas que precisavam ouvir. Isso. Outra palavra, sensacional esse evento. Sensacional. Então, galera, com o Bruno dos Santos hoje aqui é uma satisfação imensurável a gente poder estar compartilhando aqui as pérolas. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar para o Bruno aqui agora fazer os agradecimentos dele e... logo após, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal, porque vai ter muita coisa boa ainda pra gente aqui no MS Cast, valeu? Então, agradecer muito aí a Deus, primeiramente, essa oportunidade e o reconhecimento aí que você está tendo pela minha pessoa, pelo meu trabalho, né? Porque é muito difícil ter esse apoio de algumas pessoas, tem gente que não quer realmente apoiar.